vou falar sobre considerações que você deve ter para colocar peças em móvel e depois como colocá-las. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração é o tipo de rocha, né? As condições da rocha que você tem mais do que o tipo de rocha. Se você está com dois blocos, né, sólidos, essas rochas estão conectadas no planeta ou são blocos soltos, a rocha é muito podre por dentro, né, esfarelenta. O que você quer é uma rocha que seja bastante sólida, idealmente uma fenda que seja ou paralela ou uma constrição e não abrindo para fora. Às vezes funciona, mas é menos ideal. Se você está procurando, né, quanto mais paralelo e constrição para você, melhor. Às vezes até fechando assim pode ajudar, dependendo do tipo de peça. A segunda consideração é o tipo de equipamento que você vai usar. Então, para fendas em constrição, né, fechando assim, a gente vai dar preferência para usar equipamentos passivos, né, nuts, eccentrics, que é semi-ativo, e coisas do gênero, né. Estou falando desse tipo de equipamento que a gente simplesmente entala na fenda e ele fica lá, né, nessa posição, tirando vantagem da constrição da própria rocha. O legal deles é que eles ficam bem sólidos. Uma vez que eles estão num lugar, a gente costuma dizer que eles são bem sinceros, assim. Se eles ficam bons, eles parecem que ficaram realmente bons, né? Agora, em fendas paralelas, eles não encaixam, certo? Eles vão escorregar para baixo, e aí que entram as peças ativas, né? Os flanges, camalôs, cans, que são essas peças que a gente puxa um gatilho, ela muda de tamanho, então ela funciona em diferentes tamanhos de fenda, e à medida que a gente coloca força nela, né, se pendurando aqui, ela joga força para lá e para cá. Na verdade, o tanto de força que eu coloco aqui é o mesmo tanto que vai para cada lado nas paredes, então ele na verdade faz uma baita alavanca. Quando eu falei da primeira consideração sobre a qualidade da rocha, né, as condições da rocha, se você está colocando proteções em blocos, que está meio suspeito, mas é o que tem, você vai evitar colocar isso daqui, preferir colocar nuts, porque o nut faz muito menos alavanca, muito menos força para arrancar um bloco do lugar, enquanto que isso daqui faz mais força. Bom, o tamanho, né, do tamanho da fenda, uma receitinha que quem escala em fenda usa é a própria mão, né? Então eu sei que se cabe a minha mão inteira, uma mão perfeita aqui dentro, vai ser o Camalô 2, né, o tipo de equipamento que eu uso. Se é uma mão mais estreitinha, vai ser o 1. Se é uma mão mais larga, 3. Se é um punho, vai ser o 4, né? Consigo com os dedos saber, enfim, usando sua mão e dedo, você consegue mais ou menos ter uma ideia. O ideal é que você consiga acertar de primeira o tipo de peça, né, o tamanho e o tipo, ou no máximo de segunda, mais que isso você já começa a perder muito tempo e pode te colocar numa situação perigosa, no meio de uma escalada que você está já na roubada, tentando proteger. Então é legal praticar isso e ficar, né, com o olhar bem afiado para o tamanho da fenda, para o tipo de peça que você vai precisar, e aí aprender a organizá-la no seu rack também. Então eu falei da rocha, do tamanho, do tipo, agora eu vou falar do ângulo. Então vamos lá. Então aqui eu tenho aqui para mim é mão perfeita. Eu sei que para mim, no jogo que eu uso é um amarelinho, o 2. Ele encaixa lá perfeito. Do jeito que o que eu vou levar em consideração quando eu estou falando ângulo é se ele vou colocar ele assim, direto para fora, ou virado para cima, ou para baixo. E o que eu estou pensando aqui é a direção que ele vai ser puxado no caso de uma queda, ou quando eu me pendurar, se eu estiver montando uma ancoragem, né? Normalmente, durante uma escalada, se eu estou escalando para cima, o ângulo vai ser mais ou menos esse, apontando um pouco para fora da fenda e mais para baixo. Então imagina que se eu estou escalando lá e caio, eu vou puxar isso para cá, né? Uma coisa que seria errado é, por exemplo, colocar para fora, e aí se eu cair, ele vai girar lá dentro. Isso pode tirar ele do lugar e ele se soltar. Outra consideração é removabilidade, não sei se essa palavra existe, mas é a minha capacidade de tirar isso depois, né? Se eu coloco, por exemplo, tento forçar num lugar que é para um Camalô 2, eu tento colocar um 3, ele pode ficar, não vou nem tentar. Ele pode ficar fechado demais a tal ponto que depois eu não consigo
fechar ele um pouquinho mais para tirar, né? É comum encontrar por aí nas pedras do mundo uns friends, né, ou camelôs presos por aí. Normalmente é porque pessoas estavam no desespero, porque ou não tinha mais peça, era o que tinha, ou estava muito na roubada, muito com medo e tentou colocar uma muito apertada, né? Então muito apertada é problema, assim, vai funcionar, vai te proteger. O problema é que você corre o grande risco de ficar sem essa peça depois, largar uma proteção móvel que agora virou fixa na parede. Outras pessoas talvez vão te agradecer por ela estar lá por um tempo, depois ela vai ficar velha e vai virar lixo na natureza e você não vai ter para continuar a sua escalada, né? Claro que por outro lado, ela muito aberta também não é tão estável. O ideal, assim, o mundo que você quer, se você dividir tipo em 3/3, né, dessa fechadura aqui, você quer manter no terço médio. Deixa o terço do mais fechado reservado para você conseguir tirar a peça e o terço mais aberto assim para emergência, e tenta manter no terço do meio, né? Que normalmente no terço maior ou no terço menor, talvez outra peça menor ou maior já funcione melhor naquele tamanho de fenda. Ok, eu quero demonstrar então, eu já mais ou menos demonstrei aqui como colocar uma peça ativa, né? Então, medir, uma fenda paralela, vai o número 2, deixa eu ver aqui, beleza. Aqui em cima ela já fica mais larguinha, mas ainda é uma fenda de mão para mim, eu sei que vai o 3, vai entrar lá legal. Bacana, eu gosto de dar uma puxadinha assim. Às vezes dentro da fenda você tem tipo uma areinha, assim, uns cristalzinhos, e às vezes é legal até dar uma mexidinha nele, uns trancos na peça que você pôs pra ele assentar melhor, né? E aí eu queria, vou tentar colocar aqui embaixo um nut também, né? Um passivo pra mostrar. Depois eu vou mostrar no detalhe aqui como é que ele se encaixa. Os nuts às vezes é um pouco mais difícil de acertar o tamanho de primeira, mas assim, mesma coisa, né? Você conseguir acertar de primeiro, segundo, maravilhoso. De terceira pra frente, você precisa praticar mais nut. Bota o nut na frente do rack para usar mais. Então, o que eu gosto de fazer é achar uma constrição que seja legal, e aí eu tendo a ir mais profundo com ele um pouco e entalar. O que é super importante no nut, nos frentes também, mas especialmente nos nuts, é a superfície de contato. Quanto da lateral do seu nut está em contato com a pedra. Então vamos dizer, esse grandão aqui, se eu tenho só esse pedacinho aqui encostando na pedra, né, tem esse lado, a parede inteira, mas aqui tá só uma pontinha. Se essa pontinha dá uma quebrada, às vezes é um cristalzinho, escapa, o nut está fora, né? Enquanto que se eu tiver bastante superfície de contato de um lado do outro, melhor para mim, né? A maioria dos nuts eles têm uma certa curvatura que você consegue daí ajeitar um pouco com o formato da fenda que você está usando. Tudo bem usar desse jeito também, assim e assim funcionam, né? Eles têm diferentes formas, diferentes larguras, não, diferentes lados, então você consegue brincar um pouco com ele e tentar encaixar do jeito melhor. É importante aprender a usar bem os nuts, especialmente se você quer escalar em montanha. Ok, bônus, eu vou falar então sobre como montar uma parada imóvel. Normalmente, eu vou falar um jeito, né? Existem vários. Um jeito comum é fazer 3 peças e juntar todas elas no master point. Então coloquei um 3 lá, tem um nut aqui, vou mandar um 2 aqui no meio. Meio marginal, mais para baixo. Ok, bem melhor. Eu gosto de deixar os gatilhos sempre virados para fora. Agora eu preciso de uma fita, um cordelete para pôr isso tudo junto. Uma receitinha de bolo para essa costura não ficar te atrapalhando é fazer um fielzinho nela, já prender numa das ancoragens, né? Depois eu só posso simplesmente passar em cada uma das outras.
trago as 3 juntas, daí eu vou pensar qual que é a minha direção, que eu vou mais puxar isso daqui, né? Mais para fora, mais para baixo, mais para um lado. Vamos dizer que é mais nesse sentido aqui, tô imaginando, tô dando segue para alguém que vem de lá. Junto as 3 naquela direção. Faço um nó, que pode ser um azelha, pode ser um 8. Ok. Tô distribuindo a força entre as 3 peças de uma maneira bastante equilibrada, né? Se eu movo para um lado ou para o outro, eu acabo transferindo de uma peça para outra, mas falando rápido, esse tem sido um dos melhores jeitos de fazer ancoragem em móvel hoje em dia.